a fórmula da prepotência e do abuso do boca de sapo. Ele acredita que com uma única canetada, as instituições brasileiras não seguirão as determinações da Lei Magnitsky impostas pelos Estados Unidos. É isso mesmo que você está escutando. Nós entraremos nessa matéria e muito mais no dia de hoje. Então venha comigo. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo ao canal. Não se esqueça de deixar o seu like e, claro, inscreva-se no canal. Vamos aqui então diretamente para essa matéria. Bom, antes de nós iniciarmos a matéria do dia de hoje, eu preciso fazer aqui uma homenagem ao Alexandre de Moraes. É claro que a história, né, e a internet a gente paga para isso. Então verifiquem comigo aqui. Quando Alexandre de Moraes recebeu 257 mil assinaturas para que ele não fosse e não se tornasse ministro do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe comigo. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. 270 mil. Também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele e... Sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. A manifestação de todos brasileiros é oportuna e importante. É preciso que nós, na democracia, aceitemos as opiniões divergentes, as opiniões que podem contribuir de alguma forma para que nós façamos melhor o nosso trabalho. O Senado tem uma grande responsabilidade. Até às 8h10 de hoje, 1.072 perguntas de cidadãos haviam sido encaminhadas para a sabatina. E o público poderá continuar encaminhando essas perguntas até o fim da sabatina. Os canais são o senado.leg.br/e-cidadania e o Alô Senado, 0800 61 2211. Lembrando que a reunião da CCJ começa às 10 da manhã. E aí, gostaram? O que vocês acharam? Bando de vagabundo, né? Todos esses aí que estavam ao lado, né, recebendo as assinaturas, eu até falei errado no início, são 277 mil assinaturas. Negócio de louco, as pessoas, vocês viram, tá, que estavam lá, a presidente do Centro Acadêmico dizendo que por conta de atitudes que não eram compatíveis, tá, nos seus cargos anteriores do Alexandre de Moraes, né, e inclusive sobre questões de plágio em sua tese, ele não havia e não tem notório saber jurídico. Vocês perceberam isso? Isso foi avisado. A gente tem que agradecer essa moça aí. Eles não citam o nome dela na reportagem, mas isso foi avisado. Inclusive tinha ali, né, uma organização sobre alguma questão sobre tortura. Meu Deus! O que a gente está vendo hoje? Tortura. Tortura com os apenados. Isso aqui eu trago, tá, pessoal? Somente pra gente não esquecer. Mas a gente vai agora
para a matéria de fato. Gilmar tem conversa dura com bolsonaristas sobre Magnitsky. Aliados do ex-presidente pediram para que o processo vá para a primeira instância. Em uma conversa tensa, hora antes da aplicação da lei Magnitsky, aliados de Jair Messias Bolsonaro disseram ao ministro do STF, Gilmar Mendes, que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do Poder Judiciário, essa é a matéria do CNN, tá, pessoal? Seria enviar à primeira instância as ações da suposta trama golpista e que envolvam o ex-presidente. A conversa ocorreu na segunda-feira, dia 28, durante um encontro pedido por Gilmar. Participaram do jantar o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quem intermediou o encontro. Durante a reunião, Gilmar foi avisado de que o governo americano aplicaria a lei Magnitsky nos dias seguintes contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo como alvo. Segundo pessoas presentes no encontro, Gilmar teria respondido que, se isso ocorresse, a Corte poderia determinar que instituições financeiras que atuam no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Conforme a CNN apurou, a conversa durou cerca de 2h30 e foi considerada dura e ruim. Esse primeiro contato ainda não produziu nenhum avanço no caminho de uma pacificação, embora todos tenham concordado que o canal continuará aberto para novas rodadas de diálogo. Na terça, dia 29, Gilmar Mendes conversou ao telefone com o advogado Fábio Van Garten, ex-ministro do Bolsonaro. Van Garten havia estado em Miami com o deputado Eduardo Bolsonaro e estava em termômetro calibrado. Segundo pessoas que conversaram com o aliado de Bolsonaro, a conversa caminhou melhor, até que eles possuem uma relação antiga, tá? Entre Gilmar e o advogado, no sentido que é preciso encontrar um denominador comum para aplacar a crise. A síndrome de somos deuses, ela está presente e eles ainda não entenderam ou começaram a entender agora, né? Porque até então, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Até então, Gilmar Mendes, um decano do Supremo Tribunal Federal, fala que com uma canetada vai dar ordens para as instituições financeiras não seguirem as ordens dos Estados Unidos. Quem que ele pensa? Ou que ele pensa? E aonde ele pensa que ele está mexendo? São várias perguntas. Então eles têm a ideia de que tudo que eles fazem no Brasil, com uma simples canetada, eles fazem o que bem entendem, tá? Agora a coisa mudou. Eles não estão falando mais, é por isso que Eduardo Bolsonaro teve que sair do Brasil, pois não havia mais ferramentas, uma vez que o poder destes, ele extrapola e quer atropelar tudo pela frente. Isso ficou claro que eles possuem essa síndrome e essa forma de conduzir o Brasil, conduzir o nosso judiciário, tem sido danoso para o nosso país. Tanto danoso que agora nós estamos vendo um ministro do Supremo Tribunal Federal recebendo uma sanção onde, no mesmo quadro das pessoas que receberam, né, a lei Magnitsky, são terroristas, são bandidos, são corruptos, torturadores e tudo que você possa imaginar de ruim está lá. Alexandre de Moraes, completamente Alexandre desmoralizado. É Alexandre desmoralizado a partir de agora. É exatamente isso. E a conversa parece que foi bem pesada, tá?
Parece que ele... O Gilmar Mendes, ele fala, você não entende porra nenhuma, né? Ele começa a ficar nervoso, e você perde a linha de raciocínio e diz que foi uma confusão. Diz que na hora a coisa foi quente, que não foi boa realmente, mas foi colocado. Olha, o caso do qualquer outro é em primeira instância. Não tem que se falar em julgar Bolsonaro e nem os outros, nem para começo de conversa. Não deveria nem ter, tá, esse tipo de processo. Primeiro porque eles pegaram todo mundo, colocaram todo mundo num caldeirão só, falaram assim, vamos ferrar com esse pessoal que é bolsonarista, vamos, porque aí nós temos motivo para tirar o Bolsonaro em 2026. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Não deveria haver nem processo, porque teve muita gente que foi pega no QG e nem estava, de fato, no dia, chegou no dia depois, foi pego lá no QG, levado por parte da Polícia Federal. Enfim, gente, isso, tá? Mas houve a conversa e pleitearam levar para a primeira instância, para que aí pudesse ser, né? A gente sabe que tem como recorrer, tem também... Não tem Alexandre de Moraes com a sua sanha, querendo perseguir, querendo fazer algo que é pessoal, usando seu fígado para querer ferir, né, aquele que ele considera um inimigo. Então, por isso só por isso, era necessário que tivéssemos a razoabilidade neste processo. Mas enfim, tenho aqui também essa matéria aqui, onde Alexandre de Moraes foi chamado de ativista, tá? Eu vou trazer para vocês aqui esse vídeo, mas antes de trazer o vídeo, eu vou trazer mais uma recordação aqui, para que vocês também não se esqueçam. Agora é da Gleice Hoffmann, venham comigo. Agora vejam o que a Gleice Hoffmann falou quando Alexandre de Moraes estava para ser sabatinado. Vejam só aqui, como eles são hipócritas, né? Como eles são mentirosos e como eles mudam, né, as suas faces diante do poder. Vejam bem aqui comigo. Olha só isso aqui, se não é de dar nojo. Hoffmann acusou Alexandre de Moraes de perseguir movimentos de oposição e disse que ele não tem isenção para ocupar uma cadeira no STF. Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar, sim, sob suspeição. Então é muito preocupante tudo isso que nós temos em relação às posturas de Vossa Excelência. É por isso que nós questionamos aqui. Não é uma questão de mera militância ou filiação partidária. Aqui nós temos, inclusive, situações de perseguição partidária. Por isso eu acho que é muito importante e relevante que Vossa Excelência aqui de pronto se coloque sim sob suspeição. Não me sinto constrangido e não acho que é o caso de declarar previamente impedimento e suspeição em nenhum caso. No momento em que, se Vossas Excelências me aprovarem e for ministro do Supremo Tribunal Federal, analisarei com base no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Então isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado. No dos outros é refresco, né, Gleice Hoffmann? Dos outros é refresco, mas lá atrás, né, a senhorita falava que Alexandre de Moraes deveria se declarar suspeito, né? Pois ele tinha um comportamento partidário em diversas outras ações dos cargos que ocupou anteriormente. E você foi a primeira a falar sobre isso. E hoje defende com unhas e dentes este que está trabalhando em prol a seu partido e também motivado por questões políticas
e partidárias. Parabéns, parabéns. É bom a gente trazer essas coisas, é por isso que a gente paga a internet, né? Porque a gente tem esse aqui, ó, tá eternamente aqui registrado, tá? A cara de pau, a vagabundagem desse povo, tá? Isso é uma vagabundagem que eles fazem, pois no passado eles mesmo alertaram, ele não serve para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O comportamento dele não é compatível com um ministro, tá? Que deve ser imparcial. E isso foi mostrado logo no início, tivemos avisos. Eles mesmos ficaram com medo de Alexandre de Moraes e hoje o defende. E a gente sabe por quê. 2026 está logo ali na frente e a gente sabe que tudo para eles é questão de poder. Parabéns. Parabéns aos vagabundos. Vamos aqui então, trazendo aqui já a matéria que eu falei anteriormente, senão já ia me esquecendo aqui. Vamos lá. Tá muito baixa a legenda, senão vocês não vão conseguir ler nada, né? Vamos lá, vou começar voltar ao início, né? Começar do início. Vamos voltar ao início. Moraes is an activist judge that abused his authority by engaging in a targeted and politically motivated effort designed to silence political critics through the issuance of secret orders compelling online platforms, including U.S. social media companies, banning the accounts of individuals for posting protected speech. Moraes further abused his position to authorize unjust pretrial detentions and undermine freedom of expression. The actions taken by Moraes impact U.S. persons and companies, and the United States does not tolerate malign foreign actors who abuse their positions of authority to undermine freedom of expression of American citizens. So do other Brazilian individuals might face the same sanction, or if there is any indication of new travel bans or visa restrictions for Brazilian citizens in general, now or in the near future, even next year when there is a World Cup? Well, I'm not going to preview what we may have in terms of further sanctions announcements or other actions there. What I can say is just point to this action and again stress how seriously we take this. Mm-hmm. And the last question, if possible, how is the diplomatic engagement among those two countries? Secretary Rubio had a meeting here on this matter. If the State Department has a position on this meeting. Well, I have no readout to provide on a meeting for you. Bom, ele aqui, né, citou até sobre uma atitude, autoridades que tenham atitudes malignas, né? Como a gente sabe que nós temos aqui um tirano que atua de forma maligna contra seus oponentes. E essas outras que eu deixei para falar depois, né? Essas outras sanções que elas poderão estar a caminho dependerá das ações do STF. É isso mesmo. Não achem que de uma única vez eles vão jogar todos ali no mesmo buraco que Alexandre de Moraes foi jogado, não. Eles vão atuar conforme o Brasil mexe as peças. Eles mexeram uma peça, eles estão aguardando o Brasil mexer outra. Caso o Brasil mexa errado, eles vêm e comem, tá? Aquela autoridade, levam ela pro buraco, igual levaram Alexandre de Moraes. E aí, no fim, poderemos ter todos sancionados. Mas eles têm muito a perder. Gilmar Mendes, não é à toa que ele quis fazer uma reunião para entrar em um denominador comum, pois a gente sabe que Gilmar Mendes possui imóveis, possui negócios em Portugal. E essa lei Magnitsky, ela será estendida para a Europa, tá? Pois, de praxe, a Europa costuma adotar as mesmas sanções pelo estreito laço que ela possui com os Estados Unidos. Então, se a União Europeia adotar a lei Magnitsky, como deverá adotar, teremos aí Alexandre de Moraes não podendo nem frequentar mais Paris. E se Gilmar Mendes cair nessa roubada também, não vai poder, vai perder todos os seus bens ativos, imóveis, e não vai poder mais ir a Portugal. Então, eu acredito que agora
é hora deles começarem a raciocinar e pensar que o jogo é sério. E eles não estão para brincadeira. Eles lidam com isso com bastante seriedade, como vocês viram ele falando agora. Nós temos, tá, no Brasil, ainda assim, pessoas como Gilmar Mendes no início da reunião, não sei se ele mudou o pensamento, que acha que pode simplesmente determinar que as instituições não sigam, tá, as determinações dos Estados Unidos. O que é uma tremenda de uma ignorância, tá? Um ministro decano falar uma coisa dessa, sabendo-se que isso vai afetar, se a instituição financeira não cumpre, ela pode inclusive fechar, né? Ela pode ter aí todo o seu sistema financeiro bloqueado por uma única pessoa. Vocês têm certeza que uma instituição financeira ela vai fazer por questão, não, ministro todo iluminado, careca dourada, eu vou então aqui não seguir a determinação dos Estados Unidos, vamos aqui abrir uma exceção. Amigo, eles perdem tudo, eles têm que fechar os bancos. Quem tem a US Person, que está lá nos Estados Unidos, as filiais, vão ter que fechar, vão ter que vir embora, vão ter que fechar aqui no Brasil também, vão sair do sistema SWIFT. É uma merda completa. Então eles não raciocinam. Eu fico pensando como um decano, ele não raciocina. Eu acho que ele devia estar nervoso, né? E deve estar realmente descontrolado, igual Alexandre de Moraes ontem, dando dedo para um estádio inteiro de futebol. Olha que maluquice, tá? Olha que maluquice. Um ministro do Supremo, da mais alta corte, dando dedo, né, para a população, porque foi vaiado. Gente, esse negócio... Agora eu vou te falar. As coisas vão começar a apertar, pois quando o Alexandre de Moraes começar a entrar no Google, entrar no YouTube e ver que, você não tem mais conta, e for fazer mais não sei o que, você não pode, você não tem, acabou seu e-mail cancelado. Vai vou pegar um Uber, não pode pegar Uber. Vou assistir Netflix, não pode assistir Netflix. Eu quero assistir a Cine Prime, não pode assistir também. Nem Shopee, vocês sabem que nem Shopee ele vai poder comprar, pois é feito transação com dólar, né? Então, mesmo sendo a Shopee, né, ele não vai poder fazer compra das blusinhas da Shein, pois transação é dólar. Ele tem que ser realmente afastado. Tudo que envolver dólar, ele é afastado, tá? Então, assim, vocês imaginem o que ele vai ter pela frente. Não é brincadeira, tá? E aí a gente vai começar a receber as notícias do homem arrancando cabelo de onde não tem. A coisa é séria, tá? A coisa é seríssima. Agora vamos aqui. Eu vou trazer aqui para vocês, olha só, nós vamos ter no dia de amanhã, tá? Um vazamento. Vazou o nome aqui do Rodrigo Marcial. É um dossiê do Moraes que vai sair amanhã. Eu vou trazer para vocês, inédito, tá? E vejam comigo aqui, acompanhem comigo aqui o que ele tem para falar após esse vazamento. Sim, é verdade. Eu sou o líder do dossiê Moraes. Depois de um trabalho investigativo de semanas, nós vamos disponibilizar este que é o maior documento sobre os absurdos cometidos por Alexandre de Moraes. As pessoas estão preocupadas comigo depois que a informação vazou, mas eu não quero que vocês se preocupem. Nós temos que nos preocupar com o futuro do Brasil. E felizmente eu não estou sozinho. Já temos o apoio do senador Eduardo Girão, nós temos o apoio de Marcel Van Hatten, o deputado federal que mais atua nesta pauta. Temos o apoio de outras autoridades que nos ajudarão a revelar a verdade. Amanhã, às 10 horas da manhã, sexta-feira, teremos a publicização deste documento, que não é apenas um motivo para o impeachment de Moraes, é todos os motivos para tirarmos ele do poder. Sim. Vocês viram aí? Amanhã, a partir das 10 horas, será publicado o dossiê do Moraes. E vai ter aí, vai vir chumbo grosso.
vai vir muita coisa que só vai piorar a situação do Moraes. O impeachment, pessoal, ele é necessário. Não tem como mais manter o Alexandre de Moraes no Supremo. O que as pessoas não entenderam. Hoje eu trouxe uma matéria do Jeffrey Chikini falando a respeito disso. Não basta apenas a lei Magnitsky ser imposta pelos Estados Unidos se aqui no Brasil não fizermos nada, tá? Eu estava vendo também Gustavo Gaia revoltado com os bunda moles que nós temos ali no Congresso, que também se calaram, e todo mundo com o rabo preso, calado. Então olha só, se a população não fizer algo, se não cobrar, a gente vai ter Alexandre de Moraes lá achando que ele ainda é o rei e o Deus todo-poderoso deste país. E a gente não pode permitir, pois a gente tem hoje um ministro que está incluso em uma lista que desabona o nosso país por completo e nos torna... É vergonhoso para o nosso país ter um ministro do Supremo Tribunal Federal incluso em uma lei Magnitsky juntamente com o PCC, tá ali também com os piores, com a pior raça que existe no mundo. Não é possível e não vai melhorar. Pelo contrário, ele pode agora agir como um gato acuado e começar a atacar para tudo que é lado. Então, ou nós, a população, cobramos desses deputados e senadores, ou a gente vai também pro buraco. Agora eu vou trazer para vocês, hoje tá repleto de coisa aqui, ó. Hoje tá cheio de coisa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, falando em Alexandre de Moraes, eu tenho um vídeo que eu faço questão de trazer. Existe o corajoso, tá? Existe o brabo, existe o bruto. E existe esse cara aqui, pessoal. Vejam comigo aqui. Esse aqui é muito doido. Deixa eu voltar aqui. Aí, Alexandre, se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Aí, Alexandre, se fudeu! Se fudeu! Meu Deus. Tem o doido, tem o bruto e tem esse camarada aí. Rapaz, o cara é brabo mesmo, viu? O cara é bruto mesmo, ele é tudo. Meu amigo, isso aqui é só pra gente poder descontrair um pouquinho, pra ver aqui que ele fala aqui, ele, né, colocou pra fora aqui o que muitos brasileiros gostariam de falar, com a indignação em ver velhinhos e velhinhas presos, torturados, que estão sofrendo com traumas, pessoas que nunca foram presas na vida, que não quebraram um ar, não fizeram nada, a não ser se esconder debaixo de uma marquise ou entrar num ambiente. Agora, aqueles que quebraram, tem câmera, sejam penalizados, mas pelo dano. E que as penas fossem individualizadas, que as condutas fossem individualizadas, e não como eles estão fazendo, que tá todo mundo num caldeirão só, com 17, mamãe como a Débora Santos, com 17 anos de prisão, né? Dona Adalgisa, que está com trauma profundo, tendo crises e crises, que vocês não fazem ideia. Temos também, tá? Outras pessoas que estão com câncer, que estão com problemas. Temos o Clezão que morreu. Só de falar no Clezão, Clériston Pereira da Silva. Só de falar nele, pessoal, a gente já diz tudo, tá? A gente não precisa, né, até se estender mais. Nós tivemos uma vida perdida. Então, é por este caminho que nós vamos seguir. Dia 3 de agosto, teremos a grande manifestação que ocorrerá em todo o Brasil, tá? Eu vou trazer na sexta-feira, amanhã, dia 1º, esse dossiê do Moraes também. Então fique atentos, tá? Aqui no canal. E dia 3 nós vamos estar fazendo ao vivo, diretamente de Brasília, as manifestações que ocorrerão por aqui. Estaremos transmitindo para vocês esse grande dia onde o Brasil inteiro vai parar. Tá? Vai ser um grande dia, uma manifestação gigante. Então todos têm a obrigação de estar nas ruas no dia 3. Não sejamos covardes, não seja covarde, pois as próximas gerações irão nos cobrar, tá bom? Vamos pra cima.
que Deus está com a gente. Eu agradeço sua presença até aqui, muito obrigado. E se você esqueceu de deixar o seu like, gostou da matéria, deixa o seu like, inscreva-se no canal, fique atento às notificações e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.